Fala, meus amigos, tudo na paz, tudo bem? Pessoal, professor Matheus Pinheiro aqui de Física, né, pra gente discutir o quê? Umas questõezinhas da FUVEST, primeira fase, tá? Então vim aqui pra gente resolver algumas questões, fazer aquela revisão, passear por vários conteúdos da Física, pra gente discutir aqui bastante coisa, tá bom? Então me acompanha aqui, bora fazer essa mega revisão para a primeira fase da FUVEST, tá? Então eu já vou começar aqui, pessoal, compartilhando o nosso TC. Então eu sugiro aí que você pegue o TC, dê uma olhadinha nas questões. Eu coloquei questões da FUVEST, mas também coloquei questões de outros vestibulares que são similares, né? A pegada ali é similar com a da FUVEST, tá bom? Então dê uma olhadinha nas questões, tenta fazer, isso é importantíssimo, tá? Eu acho que antes de você olhar a resolução da gente aqui, né? Tenta fazer, quebra um pouquinho a cabeça e logo em sequência você vai lá e olha a resolução, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Eu selecionei algumas aqui pra gente fazer e tentei passear por vários temas, tá bom? Então, a primeira questão que a gente vai resolver aqui hoje já é uma questão bem legal, que é uma questão de física moderna, né? O assunto de efeito Compton, tá bom? Você não precisava, né, saber o efeito Compton, o que é o efeito Compton, nada disso. Ele vai até explicar aqui, tá? Mas, né, é bastante interessante essa questão, né? Como a FUVEST, ela costuma cobrar, né, esses assuntos de uma maneira bem bacana, tá? Então vamos lá, pra gente começar aqui, ó. O que ele fala na questãozinha de número 2, tá? Ele fala assim, ó. O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos de radioterápicos, né? O efeito relaciona-se à mudança do comprimento de onda do fóton de raio-x quando interagem com partículas como elétron ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Tá, então ele mostra aqui o efeito Compton pra gente, ó. Como é que é esse efeito Compton, professor? Só por curiosidade. Você vai ter o fóton aqui, né? O fóton, ele vai incidir num alvo. Esse alvo geralmente é um elétron, pode ser o próton também, mas geralmente é um elétron, tá certo? Ó, e aí o que você vai ter aí é uma coisa que vai se comportar parecido com uma colisão. Como assim, professor? Após essa interação do fóton com a matéria aqui, esse elétron livre, essa partícula tem que estar livre para o efeito Compton dar certo, né? Ou pelo menos, como é raio-x, a diferença de energia entre o fóton e o elétron é tão grande que a gente supõe que esse elétron está livre, mas isso você não precisava saber. O que acontece é que nessa interação aqui, uma parcela da energia do fóton é transferida ao elétron, ou seja, o elétron ele vai ganhar energia, tá? No que o elétron ganha energia, ele vai recuar. Tá vendo aqui, ó? E o fóton vai, né, como se fosse resvalar, né? Ele colide e sai, tá? Então, nesse processo de colisão, abre aspas, né? O fóton transfere energia à partícula que estava em repouso, essa partícula sai e o fóton que sai, ele sai com menos energia. Se ele sai com menos energia, ele vai sair com mais comprimento de onda, tá? Porque, só por curiosidade, lembra lá das aulas de física moderna que, como é que a gente calcula a energia de um fóton, lembra? A energia do fóton é constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Repito, você não precisava disso para fazer essa questão, estou só aproveitando aqui o embalo para a gente discutir. Então, o que acontece? Como nesse processo de espalhamento o fóton perde energia, consequentemente, é porque ele vai aumentar o comprimento de onda dele. Ou seja, o fóton espalhado, o fóton emergente, como a questão chama aqui, né, ó, ele vai ter um comprimento de onda lambda' que é maior do que o lambda inicial. Beleza aí? Porque ele vai ter menos energia. Fechado? Eu digo, abre aspas, isso funcionando como uma colisão, porque na verdade o que acontece aqui é um processo de absorção seguido de um processo de reemissão, tá? A partícula, ela absorve o fóton e em seguida ele reemite outro fóton com energia menor, portanto, comprimento de onda maior. Mas no final do dia tudo se passa como se fosse uma colisão. Beleza? Aí o que ele fala aqui, ó? Quando um fóton com comprimento de onda lambda 0 incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação, formando um ângulo θ com a sua direção inicial de movimento. E o seu novo comprimento de onda lambda' é dado pela relação, e aí ele colocou aqui, ó, a relação do
espalhamento Compton, como a gente chama, tá? Ou seja, o comprimento de onda após o espalhamento, após a interação do fóton com a partícula, vai ser o comprimento de onda inicial mais esse fatorzinho aqui, onde esse alfa aqui é uma constante positiva e esse m é a massa da partícula, tá certo? Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, né? Ele quer saber aí, pessoal, qual é a alternativa correta, tá certo? Ó. Tá, professor. E aí, como é que vai ser a brincadeira? Então, vamos para o seguinte. Vamos lendo aqui as alternativas e aí a gente vai vendo qual é a que vai fazer mais sentido, tá certo? Ó. Então, para a gente ver aí, ó, item A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90. Bem, repara que aqui você não precisava saber física, nada disso. É olhar a expressão. Pessoal, vamos pegar essa expressãozinha que ele deu aí e vamos trabalhar um pouquinho com ela, vamos? Olha só, eu vou botar essa expressão aqui embaixo, tá? Então, olha só, a gente tem que o lambda', que é o comprimento de onda do fóton espalhado, tem que ser o comprimento de onda do fóton incidente, alfa m, o que aqui, ó? 1 menos o cosseno de θ, fechado? Esse θ aqui, você tá vendo aqui na figura, é o ângulo de espalhamento, ó. É o ângulo que o fóton espalhado faz em relação à direção do fóton incidente. Deixa eu dar o zoom aqui para tu ver, ó. Tá vendo? O fóton incidente, lembra, ele vinha nessa direção aqui, no eixo X, ó. E aí o fóton espalhado, ele tá saindo com o ângulo θ. Esse aqui é o chamado ângulo de espalhamento. É justamente o ângulo que aparece aqui. Você nem precisava saber disso. O que você precisa saber aqui é brincar um pouquinho com a matemática desse problema. Professor, como assim? Fácil. Olha só. Repara que se eu quero que esse camarada, né, ele tenha o maior valor possível, lambda zero é fixo, não tem como mexer, né? Alfa sobre m também é constante, não tem como mexer. Então eu preciso que essa expressão que aqui está tenha o seu maior valor possível. Concorda comigo? Tá, mas olha só, isso aqui está subtraindo. Você sabe que o cosseno é uma expressão que vai de mais 1 a menos 1. Ele oscila entre menos 1 e mais 1, né? Ele fica nesse intervalo aí. Como isso aqui tem um menos, quer dizer que essa expressão vai ter o maior valor possível quando o cosseno for menos 1. Ah, professor? Ou seja, quando é que o lambda' aqui, que é o comprimento de onda do fóton espalhado, vai ser máximo? Quando esse cosseno ele for menos 1. Olha só, quando esse cosseno for menos 1, o que é que vai acontecer, professor? Eu vou ficar aqui com alfa m, fechado. Aí isso vai ficar quanto, ó? 1 menos... Olha, se esse cosseno ele for menos 1, então isso vai ficar, ó, menos 1, beleza pura, aqui, ó. Aí isso vai ficar quanto, ó? Isso aqui vai ficar lambda zero mais... Isso aqui vai dar 2, concorda comigo? É o máximo valor que isso aqui pode ter, ó. É 2. Ei, se isso aqui 2 é o maior valor, então repara que o lambda máximo aqui vai ser justamente esse camarada aqui, ó. Ah, meu amigo, ó. Então esse, vou deixar até destacar aqui, ó. Esse é o lambda máximo que a gente pode ter nesse espalhamento. Certo aí? Beleza pura? Tá, professor, e quando é que o cosseno é menos 1? Epa, isso aqui é importante. Quando é que esse cosseno vai ser menos 1? Quando o ângulo θ for igual a quanto? 180. Tá certo? Ó, quando o ângulo θ for igual a 180, esse cosseno é menos 1. Então, a máxima variação, ou seja, o máximo valor de lambda e, portanto, a máxima variação acontece quando o θ for 180 e não 90, como a questão está falando. Fechado? Então, esse item está falso. Professor, esse 180 seria o quê? Seria o fóton ir, bater e voltar. Tá? Então, se ele fosse, batesse e voltasse, aí você teria o caso 180. Tá? Então, o item A está falso. Vamos para o item B, pessoal. O que é que diz o item B? O item B ele fala assim, ó, se o ângulo θ é igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Perfeito. Né? Na verdade, tirando o caso em que θ... Aliás, se você olhar bem para essa expressão aqui, né? Se você pegar o caso θ igual a 0, o cosseno dá 1. Aí vai cortar 1 com 1, lambda final vai ser igual a lambda inicial. Certo? Então, repito. Se você pegar o caso, ó, θ igual a 0,
o cosseno daria 1, e aí você teria que o lambda do fóton espalhado, emergente, né, iria ser igual ao do incidente, perfeito? Esse é o único caso em que vai dar igual. Todos os demais casos, o lambda linha, que é o do fóton que sai, vai ser maior do que o lambda de entrada. Então, em todos os outros casos, o lambda ele vai crescer. Portanto, a frequência vai diminuir. Então, θ igual a 30 é só mais um caso, tá? Ou seja, o lambda ele cresce e, portanto, a frequência cai. Perfeito, item corretíssimo, tá certo? Ó, então, o gabarito já é item B. Vamos ver os outros aqui rapidinho, né? Só pra gente ver o que acontece, ó. Quando θ for igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente devido à conservação da quantidade de movimento. Aí é que tá. Olha só, o que acontece no caso θ igual a zero? θ igual a zero é porque o fóton, né, ó, ele estava vindo e a partícula estava aqui, certo? O caso θ igual a zero, pessoal, é o caso em que o comprimento de onda do fóton não vai mudar, tá certo? Ó, o comprimento de onda do fóton, ele vai se manter exatamente o mesmo. A energia do fóton não muda, né? E a frequência? Também não, tá certo? Ó, então, nenhum desses três parâmetros muda nesse caso. Ele fala da velocidade. A velocidade do fóton, pessoal, no vácuo sempre é c. Tá certo? Ó, é sempre C. Então, também não vai mudar, tá certo? Ó, então, tá falso em vários aspectos esse item, tá bom? Então, falso. Item D. Se o ângulo θ é igual a 60, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Opa, vamos pensar. Ele está falando sobre a variação, né? O que acontece com a variação? Se você olhar lá para a expressão, essa variação seria o quê? Seria alfa sobre m, que multiplica 1 menos o cosseno de θ, concorda comigo? Professor, o que é que o senhor fez aí? Eu passei esse lambda zero aqui para o outro lado, tá vendo? Ó? Então, ficaríamos com isso, certo? Aí, isso aqui é a variação. Repara que se eu botar um elétron, isso aqui seria a massa do elétron. Se eu trocar o elétron pelo próton, isso aqui seria a massa do próton. Porém, a massa do próton é maior que a massa do elétron, não é não? Se a massa do próton é maior, isso faria com que a variação do comprimento de ondas fosse o quê? Menor. Tá vendo? Então, esse item, ele fala que se você trocasse o elétron pelo um próton, ó, a variação do comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se for um próton. Falso, é menor se for um próton. Como um próton tem mais massa, ele vai proporcionar uma variação do comprimento de onda menor. Perfeito? Então, tá falso também. E o item é, o que ele fala aqui? Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofre mudança de frequência. Sofre, né? É só você fazer o caso aqui, θ igual a 90. Você vai ver que sofre, tá certo? Beleza? Então, sofre sim. Então, tá falso também. Gabarito, realmente, item B. Fechado? Vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos que tem muita coisa para a gente discutir hoje, tá? Então, próxima questão que eu já peguei, ó, questãozinha de ótica agora, refração. Questãozinha de número 3, tá? O que ele fala aqui, ó? Uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1, né, com índice de refração N1, em direção ao meio 2, com índice de refração N2, né? Formando com a direção perpendicular à interface entre os meios um ângulo θ maior do que um certo valor limite, θL, tal que, aí ele bota aqui, seno de θL é igual a N2 por N1. Professor, como é que é isso mesmo? Não me lembro. Vamos parar a questão, já vamos lembrar isso? Como é que funciona isso? A gente está falando da reflexão interna total. Tá, vamos lá. Temos algumas condições para que essa reflexão interna total aconteça. Então, para a gente verificar aqui isso, tá? Vamos imaginar aqui, pessoal, que você tem dois meios. O meio 1 do lado de fora e o meio 2 do lado de dentro. E, primeira coisa aqui, para que a gente tenha reflexão interna total, é importantíssimo que a luz esteja saindo do meio com maior índice de refração para o meio com menor índice de refração. Ou seja, só vai ter reflexão interna total se o índice de refração do meio para o qual ela está indo for menor do que do meio do qual ela se encontra no momento. Então, nesse caso, eu vou impor aqui que N2 é maior que N1, tá bom? E aí a brincadeira é a seguinte.
Imagina um feixe de luz que ele incide aqui nessa interface entre os dois meios, tá certo? Então, o feixe de luz incidiu. Mesmo no ponto de incidência, ó, eu vou traçar a reta normal. Lembre-se, no estudo da refração, a reta normal é um elemento fundamental. O que acontece com esse feixe quando ele chega nessa interface? Ó? Então, quando ele chegar, parte da energia vai ser transmitida, né, vai ser refratada, e uma parte da energia vai ser refletida. Perfeito? Bacana. Repara que essa parte que é refratada, ela se afasta da normal. Lembra que o feixe está indo do meio com maior índice de refração para o meio com menor índice de refração, ou seja, o meio em que a luz é mais rápida. Se a luz é mais rápida, ela se afasta da normal, perfeito? É como se ele estivesse saindo, por exemplo, professor, da água para o ar, ou do vidro para o ar, tá certo? Beleza. Agora, vamos imaginar que você foi lá e você aumentou o ângulo de incidência. Lembrando que o ângulo de incidência é sempre medido em relação a normal, tá? Então vamos lá, você aumentou o ângulo de incidência. O que é que vai acontecer quando ele chegar lá na interface? Parte da energia vai ser refletida, parte da energia vai ser refratada. E assim vai acontecendo. Repara que quanto mais tu jogar esse feixe para cá, né, ó, quanto mais tu jogar esse feixe para cá, mais esse raio refratado ele vai descendo. Tu tá vendo isso? Ó? Mais ele vai descendo. Ó. Professor, qual é o caso limite? Limite mesmo. Pronto. O caso limite eu vou fazer aqui de azul. Ó. O caso limite, não, fazer de azul não, vou fazer de outra cor aqui, vou fazer dessa cor, vou fazer de preto. Pronto. O caso limite, pessoal, é quando o raio vem e ele sai fazendo 90 graus com a superfície. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não acontece, tá? Isso é o caso limite ali, crítico, esticando a baladeira, como a gente chama aqui, né? Então, o caso limite é quando esse feixe sairia fazendo 90 graus, ó. 90 graus, certo? Mas, de novo, isso não acontece. Você nunca vai ver o feixe saindo fazendo 90 graus, tá? É só um limite ali. Mas repara que esse é o caso limite. Então, você teria o feixe sendo refletido e a parte que seria transmitida sairia, abre aspas, fazendo 90 graus. Esse é o caso limite. Quando isso acontecer, esse ângulo bem aqui é o tal ângulo crítico, é o tal ângulo limite, ó. Esse ângulo aqui, ó, com a normal, ó, eu vou chamar, é ele que a questão tá chamando de θL, lembra? É esse cara aqui, ó. Ah, professor, beleza, né, ó. Por que ele é ângulo limite, professor? Porque olha só o que acontece se eu tentar jogar um feixe aí, se eu jogar um feixe com um ângulo maior do que o ângulo limite. Se eu jogar um feixe tipo esse aqui, ó, com um ângulo maior que o ângulo limite, esse feixe ele vai sofrer apenas reflexão. Ele não vai mais sair para o outro meio, entendeu? Ele vai ficar apenas refletindo. Então, o que acontece? Qual é o bizu? O bizu é o seguinte, se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, ele só volta. Se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, ele consegue tanto passar quanto voltar. Fechado? Essa é a ideia aqui. Professor, como é que eu poderia achar esse ângulo limite? Usa a lei de Snell. E ó, tu chama aqui o quê, ó? Tu vai dizer aqui, N1 seno, botar aqui, ó, N1 seno de θ1 é igual a quanto aqui, ó? N2 seno de θ2. Olha só, o N1 é N1, beleza? E eu vou fazer até melhor aqui, eu vou trocar aqui para ficar melhor da gente ver, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2, tá certo? Então, só para ficar uma coisa mais bonitinha, vamos trocar, vamos dizer que o índice de refração do 1 é maior que o do 2. Pronto, só para dizer que 1 é onde ele está, o 2 é para onde ele vai, só para ficar mais organizado. Então, nesse caso, o que acontece, ó? Vamos ficar aqui com o seguinte, N1, quem é o θ1? Quem é o ângulo no θ1? É o θL, né? Quem é o N2? Não sei, vou botar aqui, ó, N2. E no caso crítico, quanto é que vale, pessoal, o θ2? Cara, o θ2 é 90, lembra? O θ2 é 90. Isso. Quanto é que vale o seno de 90, professor? Vale 1. Ei, se o seno de 90 vale 1, quanto é que vale o seno do ângulo limite? O seno do ângulo limite. Ora, meu amigo, vai valer o quê? N2 por N1, né não, ó?
vai ser N2 por N1. Repara que isso aqui é exatamente a expressão que o enunciado da questão forneceu para a gente, ó. A gente só chegou nele para não ficar uma coisa mais jogada, né? Tranquilo? Então, repara que esse N2 por N1 aqui é justamente o que a gente achou aqui. Tranquilo? Vamos lá. Quando um objeto, como um dedo, se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores revelando a posição do objeto. Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque que, conforme mostra a figura, funcione como uma fonte luminosa F fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização do meio 1. Então ele bota aqui, ó, a figurinha aqui, né, ó, e ele bota aqui alguns materiais possíveis de ser utilizados, né? Tratando o meio 2 sempre como tendo índice de refração 1,0003, o material que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total, esse aqui tem que grifar. Ó, o material que permite o intervalo com maior ângulos de incidência que produzem reflexão interna total. O que você quer? Você quer que a maior parte dos raios apenas reflitam, eles não consigam sair. É isso que você quer, concorda? Para isso, é interessante que esse θ aqui, ele fique o menor valor possível. Porque vamos lá, vamos entender aqui. Vamos dizer, pessoal, que esse θL aqui, ele vale 30 graus. O que quer dizer? Que qualquer raio de 30 para cima, ele só reflete, ele não sai. Agora vamos dizer que esse θL vale 70 graus. Isso quer dizer o quê? Que qualquer raio cujo ângulo de incidência for igual a 70 para cima, né, 70 até 90, ele apenas vai refletir, ele não vai refratar. Qual é o caso em que você tem mais raios refletindo totalmente? É quando o θ for 30, concorda? Nesses meus dois exemplos. Porque o caso do θ igual a 30, qualquer raio cujo ângulo for maior ou igual que 30 já vai voltar, não vai mais conseguir sair, só vai voltar. Né? Ou seja, quanto menor θL, melhor. Quanto menor θL, mais raios só vão sofrer reflexão interna total. Então, o que a gente está buscando aqui, pessoal, na prática, é o quê? É o menor θL possível, tal. Então, eu quero que esse θL fique o menor possível. Tá, agora vamos para a condição matemática. Olha só, o índice de refração do meio 2, a gente não pode mexer nele, tá vendo? O índice de refração do meio 2, ele tá dado aqui, ó, se você for olhar, tá? Então, como ele tá dado, não tenho que mexer nele, não. Eu posso mexer no 1, tá? O 1, como a gente quer o menor ângulo possível, lembre-se que o ângulo e o seno, eles andam lado a lado no primeiro quadrante. Se o ângulo é 0, o seno é 0. Se o ângulo aumenta, o seno aumenta. Se o ângulo aumenta, o seno aumenta. Isso no primeiro quadrante. Se o ângulo é 90, o seno é 1, que é o seu máximo valor. Ou seja, se eu quero o menor θL possível, eu estou buscando o menor seno possível. E se eu estou buscando o menor seno possível e eu não posso mexer no N2, o que eu tenho que fazer é buscar o material cujo índice de refração 1 seja o maior possível, certo? Ó, então, para eu ter o maior índice de refração possível no material 1, logo no material 1, vamos olhar para a tabela. Qual é o material que a gente vai ter que escolher, pessoal? É aquele que fornece o quê? O maior índice de refração possível, tá certo? Ó, dentre os propostos aí, a gente fica com o E, né? Ó. Então, nosso gabarito aí fica sendo a alternativa E. Fechado? Fechado? Então, o nosso gabarito aí fica sendo a alternativa E. Tranquilo? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, nosso gabaritozinho, alternativa E. Show de bola? Vamos lá, então, né? Vamos continuar aqui, tá? Beleza pura? Então, vamos lá agora continuar. Vamos para a próxima questão, né? Ó. Próxima questão, pessoal. O que ele fala aqui, ó? Questão de número 6. Legal? Questão de número 6. Questão de número 6, bem bacaninha. Ele fala o seguinte, ó. Um brinquedo bastante comum em parques de diversões, né, a montanha-russa, utiliza-se da transformação parcial de energia potencial em energia cinética e vice-versa, como princípio de funcionamento.
Uma das montanhas russas mais famosas do mundo, né, a Takabisha, né, cuja pista possui mais de 1 km de extensão, localiza-se no Japão e tem uma vista para o Monte Fuji. Nela, a subida inicialmente até o ponto mais alto, situado a uma altura de aproximadamente 50 metros do solo, é feita sob um ângulo próximo de 90 graus. Em seguida, de uma descida vertiginosa, cuja velocidade no ponto mais baixo desse trecho atinge 30 metros por segundo, né, em poucos segundos, tá certo? Então, beleza, tranquilo, vamos lá. Aí ele botou aqui, né, considerando G igual a 10, né? É o que ele fala. Considerando um carrinho ocupando com massa total 300 kg em repouso na posição de altura máxima, a energia mecânica perdida durante a descida é aproximadamente quanto? Vamos lá, então. Ele quer energia mecânica perdida, tá? Vamos imaginar a situação como se fosse uma coisa assim, ó. Então, imagina que essa bolinha aqui é como se fosse o carrinho, tá? É porque a minha arte só vai até aqui. Né, ó. Então, essa bolinha é como se fosse o carrinho. Opa, bacana. E aí, esse carrinho ele vai caindo. E aí, vamos imaginar quando ele chega aqui embaixo, no ponto mais baixo. Bem que bacana? Nesse ponto mais baixo aqui, pessoal, esse carrinho, né? Ele perdeu energia potencial, tá? Gravitacional. Em contrapartida, ele ganhou energia o quê? Cinética, né? Então, ele vai perder aí energia potencial e vai, opa, pronto, ajeitei aqui, ele vai perder energia potencial, perfeito, e vai ganhar energia cinética, show de bola? Tá, professor, e aí? Essa altura aqui, ó, essa altura aqui, H, a questão deu pra gente, ó, 50 metros, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular a energia no início, vamos calcular a energia no final, e a gente vai ver aí que vai dar uma discrepânciazinha. Essa discrepânciazinha, essa diferença entre o que a gente tem no início e o que a gente vai encontrar no final, é justamente o que foi perdido, tá? Então vamos lá. Lembrando sempre que, e esse aqui é um ponto importante, como é que a gente faz para calcular energia mecânica, tá? Ó, então isso aqui vai ser um ponto importantíssimo, beleza? Para calcular energia mecânica, lembre-se que a gente calcula da seguinte maneira, né? A gente vai dizer que, botar aqui, ó, energia mecânica. A energia mecânica vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial. Certo? Energia potencial. Perfeito? Então é essa relação aqui que a gente vai estar utilizando. Bacana? Vamos lá então? Como é que fica aqui então a brincadeira? Vamos começar por calcular a energia mecânica inicial, ou seja, lá em cima. Né? E aqui a gente está usando como referência o solo sendo nosso nível aqui de referência, ou seja, nossa altura zero, tá? Então o solo aqui, ó, seria o nosso nível de referência, nossa altura zero. Tá, professor, então aí, vamos lá. Como é que é a energia mecânica inicial? Lá inicialmente, lá em cima, pessoal, ele estava parado. Então ele não tinha cinética, mas ele tinha potencial. Quanto é que vale a potencial? mgh, certo aí? Ou seja, quanto é que vai ficar isso aqui? 300, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é quanto? 50 metros, né? Isso aqui, então, vai ficar quanto, ó? Isso aqui vai ficar... E aí, a gente vai fazer essa continha, né? Repara que a gente está falando aí de basicamente o quê? 3.000 vezes 50, né? Pronto, 3.000 vezes 50. E aí, meu povo, vamos lá. Só ajeitar aqui a caneta. Então, vamos lá. 3.000 vezes 50, a gente está falando de 150 mil, não é isso? Vamos anotar aqui. Ó, 150 mil. Tá bom? 150 mil. Tá? Então, essa aí é a nossa energia mecânica inicial, tá? Agora, como é que ficaria a energia mecânica no final? Bem, a energia mecânica no final, pessoal, é só a gente fazer o que agora? Calcular mv² sobre 2, porque no final eu só vou ter cinética, né? Ó.
Então, a gente vai fazer aqui, ó, mv quadrado sobre 2. Bom? Então, isso quer ficar quanto, ó? Vamos lá, vou fazer aqui a continha. Massa, né? 300, velocidade é 30 ao quadrado sobre 2, perfeito? Repara que esse 300 aqui, né, ele simplifica com esse 2. Isso aqui vai ficar 150, não é isso? Aí vamos lá, 30 ao quadrado é 900, né? Vezes esse 150 aí, a gente está falando de quanto, hein? A gente está falando aqui de 135 mil joules. Ora, quanto é que é a energia dissipada? Ei, a diferença, né? Então, repara que a energia dissipada aqui nesse processo aqui, ó, é a diferença, tá? Então, vamos botar aqui, ó, energia dissipada vai ser, tu vai pegar o que tu tinha no início, ou seja, os 150 mil, e tu vai subtrair o que tu tem no final, que é 135 mil. Moral da história, a energia dissipada nesse processo é de 15 mil joules. Fechado aí? Então, 15 mil joules é o nosso gabarito. Show, show. Item D de dado. Bacana aí? Questão bonitinha, né? Redondinha mesmo. Redondinha, redondinha, redondinha. Tranquilo? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Vamos, que tem mais questão pra gente resolver, viu? Vamos lá. Cuida. Ó, vamos para a próxima. Na próxima questão, o que a gente tem aqui, né? Ó, vamos lá, deixa eu dar o zoom aqui. Pronto. Questão bem legalzinha, ó. A figura representa um termômetro a gás constituído por um balão com gás ideal conectado a um sistema de vasos comunicantes que contém mercúrio. Para aferir a temperatura de um determinado líquido colocado em um recipiente, o balão com, e eu vou até anotar nos dados logo aqui, ó, com 0,25 mol de gás foi mergulhado nesse líquido até que o equilíbrio térmico entre o gás e o líquido fosse atingido, estabilizando o desnível entre as colunas em 152 milímetros, tá? Conforme a figura. Considere que, nessa medição, as capacidades térmicas do balão e dos vasos comunicantes são desprezíveis. Tá bom, então tá aqui a figurinha, né? Sabendo que na situação de equilíbrio o volume ocupado pelo gás foi de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que a pressão atmosférica no local do experimento vale 10 a quinta pascal, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, isto é, a pressão que uma atmosfera faz equivale à pressão de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. E considerando o valor da constante dos gases aí como sendo 8 joules por mol Kelvin, né, para a constante universal dos gases, ou seja, aquele R, ele quer saber qual é a temperatura obtida do líquido nesse experimento. Professor, não captei. Vamos lá. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu pegar essa figura aqui. Eu vou recortar só o desenho para a gente trabalhar em cima dele. Pronto. Só o desenhozinho aqui, para a gente dar uma trabalhadazinha aqui em cima, tá? O que acontece? Deixa eu dar o zoom nisso aqui, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, né? Se você olhar aqui, você tem um gás aqui, correto? Esse gás, ele tá em contato aí com o líquido, né? Ele vai ficar em equilíbrio térmico com o líquido, né? Beleza, professor. Isso aí, tranquilo. Então, a temperatura que o líquido tá é a mesma que o gás vai estar quando o equilíbrio for atingido, tá? De modo que a temperatura do gás é a temperatura do líquido. O primeiro ponto é esse. Tá, beleza, isso é legal. Agora, o que eu quero que você veja? Vamos usar o teorema de Stevin aqui. Diz, se você pegar dois pontos de um mesmo fluido em equilíbrio que se encontram na mesma horizontal, você sabe que esses dois pontos, eles vão ter necessariamente o quê, pessoal? A mesma pressão. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B, esses dois pontos aqui são dois pontos do mercúrio,
né, que estão sob a mesma linha horizontal e que, portanto, estarão sobre a mesma pressão. Teorema de Stevens, né? Então, tu já sabe aqui que a pressão entre esses dois pontos vai ser a mesma. Aliás, a pressão nesses dois pontos é exatamente a mesma, tá? Então, olha só, a pressão no ponto A vai ser exatamente igual à pressão no ponto B. Fechado? Tá. Só que, quem é a pressão no ponto A? Isso aqui vai ser, digamos, a parte 1 da nossa questão. Quem é a pressão no ponto A? Olha, essa pressão é justamente a pressão do gás. A pressão do gás eu vou chamar de TG. PG, tá bom? Então vamos lá. A pressão no ponto A é justamente aqui a pressão do gás. Agora, quanto é que é a pressão no ponto B? Vamos analisar. A pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de mercúrio que está em cima do ponto B, sim ou não? Então vamos lá, ó. O que acontece aqui? Lá no ponto B eu vou ter, ó, a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio, que vai ser quanto? Densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio. Certo? Eu nem vou substituir isso aqui, por quê? Porque ele não deu a densidade do mercúrio. Então é mais prático eu colocar assim, ó, pressão do mercúrio, da coluna de mercúrio. Tá, mas vamos lá. Quanto é que vale isso, pessoal? Ó, então, a pressão atmosférica, a questão deu que era 760 milímetros de mercúrio, perfeito? E, se você olhar para a nossa figurinha, qual é a pressão que essa coluna exerce? É a pressão de 152 milímetros de mercúrio, né? Ó. Então, isso quer ficar 152 milímetros de mercúrio. Fechado aí? Ou seja, se a gente somar, né, esses dois valores aí, a gente está falando de 760, né, mais 152, né? A gente está falando aqui, portanto, de quanto? 912, tá mais aqui embaixo, ó, 912 milímetros de mercúrio. Fechado? Então, repara que é essa a pressão do gás. Só que eu vou passar essa pressão para o sistema internacional. Ou seja, para o quê? Para Pascal, tá? Professor, como é que tu vai passar para Pascal, hein? Ora, meu amigo, é fácil demais. Tu sabe que 760, e aí deixa-me copiar isso aqui, pronto, 760 milímetros de mercúrio está para quanto? 1 vezes 10 a quinta Pascal, não é isso que a questão deu? 1 vezes 10 a quinta Pascal. Assim como 912 está para quanto, hein? Está para, sei lá, vamos chamar isso aqui de x, né? Vamos chamar isso aqui de x. Tá certo? Então, o que a gente vai ter aí? Vamos fazer essa continha aqui, né? Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar que esse x aí maroto, né? Que é a pressão do gás. A pressão do gás aqui, vamos botar, deixa eu botar aqui o x, vai. Então, esse x aqui, ele vai ficar 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Fechado aí? Então, 1,2 vezes 10 a quinta Pascal, fazendo essa regrinha de 3 aí, né? Legal, professor. E aí? E aí que é o seguinte, repara que você tem a pressão do gás, você tem o número de mols, você tem a constante e você tem o volume. Você quer a temperatura. Acabou. Equação dos gases. É a famosa o que agora? Equação de Clapeyron. Então, vamos fazer aqui a continha, ó. O que é que diz a equação dos gases? A equação de Clapeyron, a equação dos gases perfeitos, né? Que o produto PV é igual a quanto, hein? nRT. Ou seja, que a temperatura do nosso gás, que vai ser a mesma do líquido, que é o que a gente busca, né? É PV sobre nR. Ou seja, o que é que isso aqui quer dizer, professor? Isso aqui quer dizer que, vamos nós, quanto é que vale a pressão? A gente acabou de calcular, ó, 1,2 vezes 10 a quinta. Quanto é que vale o volume? Vamos subir aqui, ó, o volume, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Ó, o volume, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Dividido aqui pelo quê? Pelo N. Quanto é que é esse N aí? 0,25
25 vezes o R, que a questão disse que era 8, né? Ó, 8. Bem, vamos fazer aqui as continhas, né? Isso aqui, ó, né? 0,25 vezes 8, isso aqui dá 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 aqui, perfeito? E esse 2 aqui, ele simplifica com esse 6 aqui, ó, que vai dar um 3. Ou seja, moral da história, isso aqui ficaria quanto, ó? 3 vezes 1,2 que está ali, fica 3,6 vezes 10. Ó. 10 à quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado Kelvin. Ou seja, a temperatura do gás, que é a mesma do líquido, vai ser de quanto, hein? 360 Kelvin. Legal, hein? Então, repara que essa aqui é a temperatura do gás, que é a mesma do líquido. Moral da história, voltando aqui para o comando da questão, a gente encontra aqui que o nosso gabarito vai ser a alternativa D de dado. Fechado? Então, a alternativa D de dado. Questão bem bacaninha para cair, viu? Pega um pouquinho de hidrostática, pega um pouquinho de gases. Um detalhe legal aqui, né? Se você soubesse que a densidade do mercúrio era 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, dá para você fazer a continha logo direto em Pascal. Mas em tese, né, como o aluno não precisava saber isso decorado, a gente teve que recorrer à regra de 3, tá? Mas se você tivesse dado de cabeça, que é um dado que a gente usa bastante em sala de aula, então você conseguiria fazer essa conta logo direto em Pascal. Fechado? Tranquilo? Bora para a próxima? Cuida! Então, olha a próxima aí, ó. O que ele fala nessa questão aqui? 10 do nosso TCzinho. Questão da FUVEST 2024. Me acompanha aqui, ó. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa emisão. Olha só, um objeto de massa emisão igual a 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos que permanece imerso em óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostrado aí na figura. Então você tem essa esferazinha aí, né, dentro deste óleo, bacana, né, tá preso aí por um fio. Ele fala que a temperatura é medida por meio da variação da tensão no fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Bem, vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Ponto importante. Lembra que a densidade de uma substância não depende nem da massa e nem do volume. Professor, como é? Professor, mas densidade não é massa sobre volume? É, mas a densidade não depende nem da massa e nem do volume. A densidade depende do quê? Da temperatura e da pressão. O que faz a densidade de uma substância mudar é se você mudar as condições de temperatura e pressão no qual ela se encontra. Então, em geral, o que é que você tem? Em geral, para a maioria esmagadora dos líquidos, o que você vai ter é o seguinte: se você aumenta a temperatura, que é o que está acontecendo aqui nessa questão, se você aumenta a temperatura, esse líquido ele vai expandir, concorda? Se ele vai expandir, a mesma massa de líquido ocupa um volume maior. E se essa mesma massa ocupa um volume maior, então a densidade dele vai cair. Ou seja, em geral, para a maioria esmagadora dos líquidos, aumentar a temperatura significa diminuir a densidade. E olha o que a gente observa nessa questão para o óleo. Quando você aumenta a temperatura, né, ó, aqui a densidade está caindo, tá vendo? Ah, professor, beleza. Vamos lá. Aí ele bota aqui, ó, despreze a massa do fio, né? Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão da corda se anula é igual a... Então, vamos lá. Ó, vamos olhar para a figurinha aqui. Quais são as forças que a gente vai ter? Lembra que a situação que ele está mencionando aqui, pessoal, é a situação no qual a tensão do fio é nula, tá? Então, esse fio ele não está sob tensão. Está relaxado. Tá, professor, e quais são aí as forças que eu vou ter nessa situação? Perfeito, você vai ter aqui para cima o quê? O empuxo, concorda comigo? Você vai ter aqui para cima, então, o empuxo, vamos botar aqui, ó.
e você vai ter para baixo o peso. Nesse caso em que a tração é nula, né, você só tem essas duas forças, ó, o peso e o empuxo. Professor, como é que pode isso? Bem, muito possivelmente o que aconteceu aqui foi o seguinte. No início você tinha também a tensão para baixo e o empuxo era grande. Aí o empuxo cancelava com a tensão mais o peso. À medida que você vai aquecendo o óleo e vai baixando a densidade dele, você vai baixando o empuxo, porque o empuxo depende da densidade do líquido. E aí o empuxo vai diminuindo, a tração no fio vai diminuindo. Até que vai chegar um momento que esse empuxo reduz tanto que ele já cancela com o peso. E aí a tração zerou. Tá? O fio ficou relaxado. O fato é, na condição de equilíbrio, o que vai acontecer? Esse empuxo, ele tem que cancelar com o peso. Tá certo? Ó. Então, quando a tração é nula, claro, tô dentro desse cenário, tração nula, tá? O empuxo ele tem que cancelar com o peso. Deixa eu botar aqui que fechou, pronto. O empuxo ele tem que cancelar com o peso, certo? Então vamos lá, professor, o que eu posso fazer aqui então? Vou escrever a condição de equilíbrio aqui, ó. Vou dizer para você que o empuxo tem que ser igual ao peso. Como é que eu calculo empuxo? Fácil, densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume que está submerso. E como é que eu calculo o peso, professor? Fácil, né? Massa da esfera vezes a gravidade. Fechado? Repara aqui, gravidade de um lado cancela com a gravidade do outro. Tchau, né? E aqui a brincadeira é o seguinte, ó. Densidade do líquido vezes volume submerso. Ora, o volume submerso, repara que a esfera está completamente submersa. Então, o volume submerso é o volume da própria esfera. Fechado aí? E quanto é o volume dessa esfera? 20 centímetros cúbicos. E quanto é a massa da esfera? 18 gramas. Né, ó? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com volume 20 e a massa 18. Mas cuidado aqui. Olha o que está acontecendo. Eu estou botando a massa em gramas e o volume em centímetro cúbico. Então, se eu passar dividindo, essa densidade ela vai dar em gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Ó, 0,90, né, 9 gramas por centímetro cúbico. Fechado aí? Então, isso aqui fica sendo a nossa densidade. Só que vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Se a gente for para o gráfico, pessoal, ó, 0,9 tá aqui, tá vendo? Ó? 0,9, ó. Ei, 0,9, qual é a temperatura que esse líquido tem que estar para que a densidade dê 0,9? Ora, meu irmão, você tá vendo que é justamente o quê? 150, né? Ó, é esse ponto aqui do gráfico, ó. Então, a gente está olhando aí que a temperatura é 150. Portanto, qual é o nosso gabarito? 150, alternativa D de dado, beleza? Então, alternativa D de dado. Fechou? Fechou? Tranquilo? Então, pessoal, a gente deu uma passeada aqui legal pelos assuntos, tá? Vimos aqui questãozinha de hidrostática, essa aqui que envolvia hidrostática com um pouquinho de gases, né? Termodinâmica, questãozinha de mecânica, tá? Questãozinha de ótica. Essa aqui é de moderna, mas era uma questão que exigia mais a análise da equação fornecida do que propriamente conhecimento técnico do conteúdo, tá? Mas a gente deu uma passeada aqui legal por alguns temas que são, sim, muito relevantes aí para a prova da FUVEST, tá certo? Ó, então, recomendo fortemente aí que vocês peguem o TC, resolvam as questões, tá? Deem o gás, vale muito a pena. São questões muito boas, as da FUVEST, né? Então são bem bacanas de fazer e vai valer muito aí para preparação, tá? FUVEST, para qualquer vestibular que você faça, né? Fazer as provas anteriores é fundamental, é essencial, tá certo? Ó, tranquilo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Um forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.